O filme A Felicidade Não Se Compra é o papo de hoje. Vem comigo, depois da vinheta. Fala rapaziada, este é o canal do Geek Sauro, um canal que tem por missão o resgate da memória afetiva da nossa infância, com um pé no presente e um olhar para o futuro. A Felicidade Não Se Compra, um filme de 1946 dirigido por Frank Capra. Mas antes de entrarmos nesse papo, eu vou pedir para você encarecidamente se inscrever no nosso canal, deixar aquele seu like maroto, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu comentário, claro, e compartilhar nas suas redes sociais, se gostar desse conteúdo. Muito já foi dito sobre A Felicidade Não Se Compra. Alguns estudiosos, pesquisadores, atribuem a este filme uma questão de simbologias, coisa, é claro, que eu não vi ao assistir a esta obra de Frank Capra. Para mim foi apenas um filme, mas chegaram a diversas conclusões sobre as e não a mensagem por trás desta história. Mas devo confessar para vocês que nunca me indicaram esse filme para assistir. Muito pelo contrário, eu nem sabia da existência dele. Foi lá nos idos dos anos 90 com a série Batman The Animated Series, no segundo episódio, que se chama Natal com o Coringa, estava para ser exibido esse filme, lá na TV de Gotham City. E é claro, com a fuga do Coringa do Asilo Arkham, como sempre, ele acaba bagunçando com a vida do Batman, do Robin e da galera toda. E eles acabam perdendo então a exibição deste filme. Quando chegamos ao final deste episódio, eles conseguem assistir graças ao comissário Gordon, que tinha uma cópia do filme. E desta maneira, Bruce Wayne e Dick Grayson conseguem ver A Felicidade Não Se Compra. Onde até o próprio Dick Grayson pergunta para o Bruce: será verdade que a felicidade não se compra? E fica aquela interrogação. Por mais um tempo, eu fiquei meio assim, será que esse filme existe ou não? Será que é uma obra do desenho animado? Uma ficção do desenho animado? Foi criado para o desenho animado esse título? Pois bem, eu fui pesquisar e encontrei o filme. Olha, devo confessar também para vocês que com o que acontece no episódio do Batman não tem nada a ver, mas só o fato de resgatar este filme e apenas ter uma menção dentro dessa animação já vale a pena você dar uma olhada, porque a produção poderia ter utilizado qualquer outro filme, mas era pertinente à história do episódio do Batman Animated Series, né? Como essa história ia acontecer na véspera do Natal e ia desenrolar no Natal, e o filme ele também tem essa questão da véspera e do dia do Natal. Então acredito que a produção, Bruce Timm, Paul Dini, a galera por trás dessa animação, resolveram incluir a menção mais do que honrosa para esse filme. Que, diga-se de passagem, de imediato ele não foi um sucesso. Ele foi tido até como um fracasso. Mas como sempre acontece na indústria cinematográfica americana, o filme tornou-se cult com o passar dos anos. Vide que temos muitos outros filmes também que de imediato foram um fracasso, mas chegaram ao patamar de cult no decorrer do seu tempo. Alguns até tiveram continuação muitos anos depois, com quase 30 anos depois da sua obra original. E não seria diferente com A Felicidade Não Se Compra. Era uma história um tanto, como eu diria assim, de esperança, da importância do ser humano, de ser humano principalmente, ainda mais nesse momento tão terrível que estamos vivendo, né? Ainda durante uma pandemia, onde todos são importantes para a solução deste problema mundial. Mas aí eu lanço uma questão: e se uma dessas peças
sejam aqueles que desenvolveram a vacina, sejam aqueles que estão correndo para tentar conter a pandemia, sejam aqueles que estão na frente de batalha tentando salvar vidas. E se uma dessas peças, eu não digo no geral, mas uma dessas peças não existisse, como seriam? O filme é colocado para nós na ótica de um personagem chamado George Bailey. É com ele que nós vamos avançar. Vamos acompanhar desde o seu nascimento, a sua adolescência, a sua maturidade, até o desfecho dessa história. E olha que é uma história de muitos percalços, muitos mesmos, onde nós percebemos como telespectadores a importância deste personagem, mas dentro da história, como se você fizesse parte dela, ele não percebe a sua importância. São situações que vão acontecendo ao longo da vida de George, que é como se fosse algo corriqueiro, do tipo, trabalhei hoje, vou para minha casa, durmo e amanhã começa tudo de novo. E para ele é normal isso, mas não. Quando você chegar no desfecho do filme, você vai entender a importância de George Bailey dentro dessa história. E é curioso isso. Será que damos valor às nossas amizades? Será que damos valor àqueles que nos ajudam? Será que aquela pessoa que chega para lhe estender a mão no momento difícil teria mudado a tua história se ela não tivesse vindo? Será que tudo teria acontecido diferente? Sim, sim. Nada é por acaso nesta vida. George Bailey era um cara cheio de sonhos. Ele sonhava em viajar, ele sonhava em ficar rico, ele sonhava em ir para a faculdade, ele sonhava em casar, ter uma grande família, mas o destino não quis que fosse assim. Pois é, galera, o destino é algo imprevisível. Quando criança, George salva o seu irmão de morrer afogado. Eles estavam brincando no gelo e o gelo se parte e o irmão dele afunda, quase se afogando. Se George prontamente não pula na água para salvar o irmão, o destino teria sido diferente. E é isso que nós vamos ainda ver dentro dessa história. A consequência disso é que o George acaba ficando surdo por causa da água do gelo. A água entra no ouvido dele e ele fica surdo. Devido a essa surdez, quando chega o período da guerra, George não pode servir porque é tido como um deficiente. Ele que queria servir a pátria. Quando o George tem condições de viajar, que ele junta um dinheiro, ele também não pode viajar. Porque ele tem que cuidar das coisas da família, do negócio da família. O pai tem uma cooperativa que luta em prol dos necessitados dentro da sua cidade. E alguém tem que cuidar do negócio, mas o George não tem esse desejo de cuidar do negócio da família. E o que acontece é que o pai acaba adoecendo, sofre um derrame e vem a falecer. E nesse processo todo de ajudar o pai, porque ele acredita que ele pode esperar mais um pouco, ele acaba cedendo o seu dinheiro que juntou para que o irmão vá estudar. E o irmão diz, quando eu voltar eu vou cuidar dos negócios da família e aí você poderá realizar seus sonhos. Mas também o destino não quis que fosse assim. O pai adoece, o pai morre, o George tem que assumir o negócio da família, o irmão vai estudar, o irmão se forma, o irmão vai para a guerra, porque o George não pode, porque ele é surdo, pode estar surdo. O George, tem um detalhe, o George quando pequeno, ele trabalha numa farmácia para um senhor, que ele é um alcoólatra. E ele quase comete um erro fatal, errando na dosagem de uma medicação, na fórmula, e quase envenenando e levando à morte a sua cliente. Só que o George percebe e ainda assim é punido pelo próprio farmacêutico, que acredita que ele
que o menino tá falando demais, esse tipo de coisa. Tá falando demais, você não sabe de nada, e começa a agredi-lo. E não é legal o que o farmacêutico faz com ele, uma vez que ele é um viciado. Aí temos, claro, a menininha, né, o amor de infância, que um dia poderá se tornar a esposa do nosso protagonista, não pode faltar. Os amigos que crescem, um fica rico por causa de casar com uma moça de família abastada, o outro torna-se policial, tudo na própria cidade, tudo. Com exceção desse que vai embora, né? Esse que vai embora e faz esse casamento. Casa com essa mulher aí, fica muito bem resolvido na vida, mas nunca esquecendo do Jorge. Sempre porque era uma espécie de promessa de crianças, né? E como não podia faltar, temos também o vilão nessa história, que é o Sr. Potter. Alguns o consideram como se fosse o Scrooge, daquela história Um Conto de Natal, onde os fantasmas dos natais passados levam esse personagem a fazer uma expiação da sua vida. Eu não o considero assim, eu consideraria o Sr. Potter mais como um tio Patinhas, mas não o tio Patinhas como uma pessoa ruim, não, digo assim, um cara sovina, pão duro, que gosta de controlar, gosta de ter tudo do seu jeito, e a única coisa que falta para ele tomar conta da cidade é a cooperativa do pai do George, que ele tenta todo o tempo comprar essa cooperativa. E não consegue, porque o Jorge não é fácil também não. Ele luta por aquilo que ele acredita. Então, entre tudo isso que vai acontecendo na vida do personagem, tem muito mais coisas que vão acontecendo com ele, que aí eu recomendo que vocês acabem assistindo o filme para pegar todas as nuances e todos os detalhes da vida do Jorge. E se o George Bailey não existisse? E tudo leva a esse ponto porque a cooperativa tem que pagar ao banco. E o banco é do Sr. Potter. E o Sr. Potter não espera passar um dia. Ele quer exatamente naquele dia que você o pague. E por causa de uma mancada do tio George, ele acaba esquecendo onde deixa o dinheiro para pagar o banco. E esse dinheiro vai parar nas mãos do Sr. Potter, que o utiliza desta maneira para amedrontar o George, ameaçá-lo, porque se ele não pagar, ele vai perder a cooperativa. Era tudo que o nosso tio Patinhas queria. E aí o George não tem o que fazer, porque ele não tem o dinheiro. Perdeu o dinheiro, ele culpa o tio, ele fica muito mal com isso. Qualquer um ficaria mal com essa situação. Ele acaba discutindo com a família dele, brigando com os filhos, porque ele está numa sinuca. Da onde eu vou tirar o dinheiro para pagar esse sovina? E o Sr. Potter diz para ele, quanto vale a tua apólice de seguro? Porque é o que ele cita, né? Eu só tenho uma apólice de seguro. Quanto vale? Aí ele fala o valor e o homem ainda diz assim para ele, você vale mais morto do que vivo. E isso é o suficiente para ativar um gatilho ruim na cabeça do George, onde ele chega à conclusão que ele tem que cometer suicídio, se matar para poder, com o dinheiro da apólice, pagar o Sr. Potter. E é isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar pular de uma ponte para tentar o suicídio. E é nesse ponto da história que agora temos a guinada, onde o Clarence entra, né, o anjo, e usa de várias maneiras para mostrar para o George o valor da sua importância para as pessoas. E ele leva então o George para uma realidade onde ele não existiu. Então o primeiro choque dele é ver que o irmão morreu. Mas como o meu irmão morreu? O meu irmão é herói de guerra, de fato é, condecorado pelo presidente. Pois é, só que o George, como não existe, o irmão morreu afogado, lá no lago gelado. Olha aí. O irmão, ele salva vários soldados durante a guerra, mas nenhum voltou da guerra porque o irmão de George também não estava lá. Ele não existiu. A cooperativa não existiu. A cidade
vira o Sr. Potter muda o nome da cidade, vira Pottersville. Ela torna-se uma cidade pecaminosa, com muitas boates, jogatina. Fica um lugar muito feio, muito feio. A mãe do George não reconhece ele quando ele vai procurá-la, porque o George não existe, só tinha um filho, e o filho está morto. Pegadinha do malandro, pode-se dizer assim. E é o que ele pensa, né? Estou numa pegadinha. Mas não, é real, é bem real. A sua tão amada e adorada paixão da infância, que depois vem a se tornar sua esposa, nunca casou. Ficou tipo aquelas solteironas. E leva tempo pro George entender. E o anjo indo junto com ele, claro, se mostrando, tá vendo? É porque você não existe. Então, a tua vida não tocou a vida dessas pessoas. Onde seria construído as casas, né? Porque a cooperativa ela cria a cooperativa constrói um residencial para as pessoas que não podem comprar os imóveis do Sr. Potter. Então, se associam a essa cooperativa e têm a condição de ter sua própria casa própria, com juros bem baixos. Mas o pai do George morreu e a cooperativa fechou. E no lugar que seria construído esse residencial é o cemitério da cidade. E entre tantas idas e vindas, né, nessa expiação, aí agora entendendo pela visão do Clarence, porque ele nunca admite, o George nunca admite que ele é uma peça fundamental a tocar na vida de tantas pessoas. Ele pede uma segunda chance, então. Ele pede para que as coisas voltem a ser. Ele pede para Deus. Ele faz uma oração, uma reza, e pede para que Deus volte as coisas como estavam, porque ele vai tentar resolver o problema. De alguma maneira, ele não sabe como, mas ele vai tentar. E aí, galera, voltamos então com esse tudo volts, voltamos ao início do filme, ou melhor dizendo, ao meio do filme, no ponto que ele ia cometer suicídio. Só que agora as pessoas, o anjo, né, consegue fazer isso, né, o tudo volts, e ele consegue então ser reconhecido pelas pessoas. E ainda tem o problema do dinheiro que ele tem que pagar. E quando ele chega na casa dele para pedir desculpa para os seus filhos, porque ele foi muito grosso, para a esposa não está. Porque ela foi atrás das pessoas que o George ajudou, que ele nunca cobrou nada por isso. E ali temos a polícia, que o Sr. Potter conta que ele vai ser preso, porque ele não pagou o banco, porque já deu parte dele, só ameaça. E à medida que ele vai correndo pela cidade até chegar na casa dele, tem mais esse fato. Ele vai dizendo Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Até pro Sr. Potter ele diz Feliz Natal. Ele fala Feliz Natal para você que vai amanhã ser preso. Pois é. Forte, né? E aí sim, quando ele chega na casa dele, já tem um rebuliço de pessoas lá, e tá pegando os filhos dele, e cadê a esposa? E a mamãe saiu, mamãe foi atrás de umas pessoas, mamãe foi atrás de umas pessoas aí, e ele já fica esperando o pior, né, que é ser preso, mas ele vai passar a noite de Natal com a virada, né, a véspera do Natal com a família dele. O amanhã não importa, ele não sabe como vai resolver. Só que aí entra uma das partes que eu considero mais bonitas do filme, que é a retribuição. É as pessoas voltando, indo até a casa dele e colocando num cesto dinheiro para agradecer ao George por toda ajuda que ele concedeu a essas pessoas. Pois ele sempre ajudou sem esperar nada em troca. Nada. O George não queria nada em troca, só queria se doar. E quando as pessoas começam a dar o dinheiro, né, a colocar no cesto, ele fica abismado, mas foi a mulher dele que vai fazer esse apelo, faz esse apelo perante a comunidade. E prontamente a comunidade vem. Detalhe que tem uma senhora lá, que ela está juntando dinheiro para casar. Ela não tem namorado, não tem nada, mas ela tem um pote de vidro, muito dinheiro dentro, que ela diz que é para tratar do enxoval, essas coisas. E ela pega esse pote e todo esse dinheiro e coloca à disposição de George. E o dinheiro não só dá para pagar a dívida dele para com o Sr. Potter, né, o tio Patinhas, como ainda sobra muito dinheiro.
É, galera, ainda sobra dinheiro. E todos vêm, mas todas as pessoas que vocês vão vendo durante o filme vão voltando, essas pessoas, entrando, enchendo a casa dele. Até o irmão, que pega um voo meio que inusitado, porque estava para ganhar uma condecoração do presidente, ele vem para ajudar o irmão. Então o final do filme, assim, os minutos finais do filme é agradecimento. É o pessoal agradecendo pelo Jorge existir, pelo Jorge ter ajudado a eles, por ter feito parte da vida deles. E quando tudo já você acredita, puxa, agora acabou o filme ainda que lida muito com a emoção da gente, né? Ele é muito emocionante. Não tem como não ir aos prantos assistindo essa história, pela maneira que ela é conduzida. E quando você pensa que chegou ao final, porque tinha um dito dentro da história que quando um anjo ganha suas asas, você escuta sinos tocam. E nesse momento se ouve os sinos tocando, que significa que o Clarence consegue também as suas asas. Pessoal, o filme pode ser antigo? Pode. Muito antigo. 1946 está muito longe no nosso tempo. Mas a história continua atual. Então, se você está pensando que não é ninguém, que não é importante para ninguém, que ninguém lhe nota, tenha certeza. A tua existência toca na vida de alguém, de um ou de muitos. Todos somos importantes. Você é importante. Então não olhe como desprezo para si mesmo, porque as coisas não dão certo. A mão a ser estendida na tua direção vai chegar. Tenha certeza disso. Essa história do George Bailey é a história de muitos George Baileys que estão por aí afora. Muitos que não conhecemos, muitos que conhecemos, muitos que dão o seu testemunho na TV, por exemplo, num jornal, ou numa revista, ou até na internet, ou até aqui no YouTube, que perseveraram, que começaram de baixo, mas foram tentando e conseguiram, ou que não conseguiram, mas conseguiram grandes feitos. Que se essas pessoas não existissem, o que seria do nosso mundo? Ok? Então aqui, aproveitando essa véspera do Natal, eu desejo a todos vocês que estão me assistindo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E eu não poderia encerrar sem dizer também aquelas minhas palavras já habituais. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações, para não ficar de fora do nosso conteúdo aqui do canal do Geeksauro, cujo qual até ele, bom, esse aqui não é bem ele, galera. Esse aqui é um primo distante dele, mas tá aqui também. Resolveu participar do vídeo, o primo do Geeksauro, então vamos que vamos. Ok, galera? Então eu fui e te espero no próximo vídeo, ok?